Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Winter, da UFRJ. Nós fizemos uma mudança por questões operacionais na programação, então, infelizmente, nós não vamos contar com a professora Juliana Nunes aqui coordenando a mesa, porque ela está heroicamente dividindo a tarefa entre a coordenação do Congel e a maternidade. Então, isso tem prioridade. Então, eu vou tentar um pouco aqui ocupar essa posição. E eu queria lembrar a mesa, o título da mesa e o tema, a temática que vai ser discutida. Então, a gente tem a primeira mesa do Congel como sistemas políticos, representação, participação e território. Essa mesa redonda busca trazer para o cerne da discussão a dimensão espacial do sistema político brasileiro em um contexto de questionamento dos limites e dos potenciais da representação e da participação política. Mais especificamente, procura-se levantar debates sobre a territorialidade da representação e da participação política e os desdobramentos em termos de sub- e sobre-representação do território e da população. Igualmente, a relação entre território e voto suscita análises sobre comportamento eleitoral e sua dimensão espacial, assim como as possíveis conexões entre representantes e reduto eleitoral. Por conseguinte, análises acerca da concentração e da dispersão de votos são temas sempre instigantes, assim como os aspectos que influenciam na decisão do eleitor. Ademais, questionam-se os potenciais de espaços políticos que estão para além dos espaços institucionalizados e dos escrutínios eleitorais, ruas, praças, escolas, e que avivam a força instituinte da sociedade. Bom, então, para essa mesa, acho que se a gente puder continuar apontando a discussão sobre uma geografia política das cidades. Não sei se foi intencional, mas nós temos pesquisadores das 3 maiores cidades da América do Sul aqui marcando presença. Então, a gente vai contar com a participação do professor Marcelo Escolar, que é licenciado em Geografia, doutor em Filosofia e Letras, com orientação em Geografia pela Universidade de Buenos Aires, professor titular regular das Universidades Nacionais de Buenos Aires, do Litoral e de San Martín, e investigador da categoria 1 do Ministério da Educação da Nação. A gente vai contar também com o professor Glauco Pérez da Silva, que possui graduação em Economia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Economia pela PUC de São Paulo e doutorado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, com um período sanduíche no MIT. Atualmente é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, colaborador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e pesquisador associado do Centro de Estudos da Metrópole, com experiência na área de ciência política, com ênfase em política comparada, e atuando principalmente em geografia eleitoral, institucionalismo e metodologia das ciências políticas. E completando a mesa, nós temos a professora Iná Elias de Castro, que é professora titular do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do GEOPOL, Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Território, que atualmente pesquisa as relações entre o sistema político institucional e o território, com foco nas escalas políticas e na democracia como problema conceitual espacial. E nessa perspectiva que emergiram as questões relativas ao espaço político e as diferentes formas que ela assume na relação entre a política e ordem espacial. Bom, a gente vai, então, cada palestrante tem cerca de 20 a 30 minutos para falar. Quando chegar em 20 minutos, eu vou fazer a tarefa difícil de levantar a plaquinha avisando que já foram os 20 minutos. Então, por uma questão até operacional, já que o PowerPoint fica virado para cá, acho que a gente pode chamar um palestrante de cada vez. Você quer todos aqui em cima? Mas é que vocês não vão ver. Tudo bem, então, queria convidar todos para se juntarem à mesa, então, por favor. E, como de praxe, como a gente faz normalmente, a gente propõe uma ordem geográfica, de distância geográfica, começando do mais distante. Do mais distante.
Boa tarde. Eu vou tentar, na apresentação, ao princípio, falar em português, depois eu vou falar em espanhol, lentamente. Tá? Muito obrigado aos organizadores por a possibilidade de ficar aqui e compartilhar com vocês algumas pesquisas e resultados de minha trajetória académica, política y profesional. Bueno, yo había pensado hacer una presentación unitaria, pero en función de la lectura del contenido de la mesa, voy a tratar de presentarles a ustedes integradas una serie de investigaciones que se han producido en el mismo orden en que yo se las voy a comentar a ustedes. ¿Qué significa? Una ha ido siendo producida luego de la otra, como resultado de la otra. Y el primer trabajo que voy a compartir con ustedes es un estudio comparativo entre Brasil y Argentina. Luego son trabajos hechos sobre Argentina que precisarían en paralelo llevar adelante trabajos similares sobre Brasil. El contexto en el cual yo quiero desarrollar este trabajo es bastante sencillo. Yo soy profesor de geografía y a su vez soy profesor de ciencia política. Vivo en ambos mundos. Soy titular de una cátedra en un departamento de ciencia política y soy titular de la cátedra de geografía política en un departamento de geografía. Por lo tanto, no tengo problema de diálogo en los dos mundos, salvo que fuera esquizofrénico. Un poco soy, pero no necesariamente. Para mí la vinculación entre ciencia política y geografía política es bastante sencilla. En la medida que yo trabajo en geografía política, es muy difícil hacer geografía política, según mi opinión, afuera de la agenda de ciencia política. Es como si los politólogos quisieran hacer política geográfica y lo hicieran afuera de la agenda de geografía. Lo mismo podría suceder con la geografía económica, con la geografía cultural o con la geografía social. Indudablemente hay una relación de referencia disciplinaria explícita. Si yo hago geografía política, no puedo obviar cuál es la agenda, las trayectorias y, por supuesto, las tradiciones de investigación en la ciencia política y también, por supuesto, en el derecho, pero sobre todo en ciencia política. Por lo tanto, para abordar lo que voy a abordar, tengo que partir de una primera distinción bastante obvia en ciencia política y que creo que tiene un reflejo no tan claro en geografía. Es la distinción entre por qué existe la política internacional y por qué existe la política doméstica o la política interna, a la cual los politólogos llaman política comparada. Eufemísticamente, pero la llaman política comparada. La distinción es bastante sencilla, aunque tiene un montón de otros componentes, pero no voy a entrar en la discusión teórica, voy a compartir con ustedes un hecho bastante elemental. Y es que la política que se desarrolla al interior de los estados está condicionada por el Estado de Derecho y, por supuesto, por la capacidad de enforcement del Estado, mientras que la política internacional, si bien existe algunos elementos muy suaves de Estado de Derecho, no tiene ni la capacidad de enforcement ni el alcance en cuanto a las normas que regulan el proceso político y lo limitan, que tiene la política doméstica o la política interior. Por lo tanto, son dos campos de acción política y de análisis político totalmente distintos que ameritan dos enfoques, el enfoque de la política internacional y el enfoque de la política comparada o la política doméstica interior. Más recientemente se ha desarrollado en ciencia política un campo, un subcampo dentro de la política comparada que pone en consideración la posibilidad de abordar el análisis político en unidades de análisis subnacionales. En realidad deberían ser subestatales, pero la tradición de denominación en ciencia política las considera erróneamente desde el punto de vista conceptual como subnacionales. Dentro de ese mismo campo también, por supuesto,
se engloba lo que para los anglosajones se llama regional politics y que agrupa a la política regional, pero sobre todo es la política local o la política urbana, viéndola desde una perspectiva en la cual no es un sucedáneo de la política nacional, sino que tiene su propia dinámica y que en contextos donde el Estado es multinivel, en general estados federales, esto hace que efectivamente, siendo la representación distinta, la posibilidad de que haya agendas políticas distintas y que además de eso haya diferente tipo de mayorías políticas en cada uno de estos niveles y en cada una de las unidades, deba tomarse en cuenta seriamente el problema del Estado como un Estado multinivel y no solamente analizar la política nacional como un resultado que de alguna forma resume la política independientemente de cuál es la estructura político-geográfica del Estado. Yo trabajo básicamente en política subnacional. Y ese es el punto en el cual se encuentra mi universo cerebral geográfico con mi universo cerebral politológico. Y llegué a la política subnacional siendo geógrafo. Hoy día los politólogos consideran que soy politólogo cuando les gusta lo que digo, por supuesto, y se acuerdan que soy geógrafo cuando no les gusta lo que digo. Pero eso pasa siempre cuando uno es un híbrido. Lo que les voy a comentar ahora es una investigación de largo aliento que comienza con un libro publicado en el año 2005 junto con un colega de la Universidad de Maryland, donde nosotros analizábamos cómo se había transformado el sistema de partidos en la Argentina y poníamos en consideración la existencia de un sistema multinivel que interpelaba toda la tradición política argentina, donde se suponía que la política subnacional, si no existía, al menos era absolutamente subsidiaria y sin interés. Ese libro fue muy importante en la política argentina, tuvo mucho éxito y generó toda una corriente de investigación, de la cual ahora nosotros somos parte, que es los estudios políticos provinciales, interprovinciales y regionales en política en Argentina. El centro de la discusión puede parecer obvio para algunos, pero no es obvio para la ciencia política, es si el sistema político se encuentra integrado nacionalmente o si el sistema político no se encuentra integrado nacionalmente. ¿Qué significa esto? Si el sistema político es uno solo, o tendencialmente es uno solo, y todas sus otras expresiones de escala inferior, diría un geógrafo, son subsidiarias de este sistema, o si efectivamente el sistema integra distintos niveles que pueden estar en cierto equilibrio, pero en algunas condiciones pueden no estarlo. Para la teoría democrática, que el sistema esté nacionalizado es un issue, es una cuestión dada. ¿Por qué? Porque si el sistema no está nacionalizado, algunos aspectos básicos de la teoría democrática entran en crisis inmediatamente, como por ejemplo que la representación no tenga anclajes independientes del posicionamiento individual, o sea, que pueda haber cierto tipo de representación en una provincia o un estado y cierto tipo de representación en otra, que los derechos no estén ecualizados dentro de todo el territorio nacional, etcétera, etcétera. No viene ahora al caso, créanme que es un issue en ciencia política y sobre todo en política comparada que exista la nacionalización del sistema político y de la política en general. Seguramente los que viven en Brasil y los que viven en Argentina tienen cierta percepción de que esto probablemente no sea cierto, o sea, el sistema político no está totalmente nacionalizado, no está totalmente integrado políticamente, y eso es justamente lo que nosotros estudiamos. Lo que yo le voy ahora a presentar a ustedes es un estudio comparativo de la nacionalización política en Brasil y en Argentina durante los gobiernos de Lula y Dilma. ¿Okay? Esto está hecho a nivel municipal en el caso brasileño, a nivel departamental en el caso argentino. Hay que hacer una anotación al margen, y es que los departamentos no son municipios en Argentina, y es muy difícil hacer un estudio de municipios en Argentina, porque a diferencia de Brasil, los municipios en Argentina son instituciones políticas provinciales. Cada constitución provincial crea un régimen municipal diferente, como en los Estados Unidos. No es como en el caso de Brasil, que hay un solo régimen municipal. Esto significa que es muy difícil conseguir datos municipales, son de muy distinto tamaño, son entidades políticas diferentes. Los departamentos en algunas provincias son municipios, son condados, y en la mayor parte no lo son, pero es la unidad de agregación de datos electorales
más accesible que tenemos. ¿Abrió? Por alguna razón. Sí. Bueno, en este trabajo yo figuro básicamente como politólogo, por lo que decía antes, donde yo soy politólogo. Este trabajo está publicado hace ya 5 años, pero me parece importante porque es el único trabajo donde yo hice una comparación entre Argentina y Brasil. Lo que yo les voy a presentar acá son resultados de un proceso de análisis que se los comento muy rápidamente. Hay 3 tipos de formas de analizar la integración de un sistema político. La primera es la que podríamos llamar geográfica u horizontal. ¿En qué medida el comportamiento político electoral de los electores es homogéneo geográficamente hablando, ¿okay? A lo largo y a lo ancho del territorio? La segunda es en qué medida el comportamiento electoral es congruente entre los distintos tipos de niveles de Estado, o sea, si las personas votan lo mismo, en el caso de Brasil, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel del Estado nacional, si votan lo mismo en el caso de presidente, en el caso de senador, diputado provincial, diputado nacional, etcétera, etcétera. Eso se llama congruencia y es vertical. Y hay una tercera dimensión que es temporal. Si la respuesta electoral a las mismas políticas públicas durante un tiempo determinado es diferente en el tiempo respecto al comportamiento del momento electoral anterior. O sea, si cambia temporalmente. Nosotros lo que hicimos fue, además de considerarlo de esta manera, hacer un modelo espacio-temporal para mirar si el cambio se producía con la misma estructura geográfica o si cambiaba también su estructura geográfica. Se los voy a comentar muy rápidamente porque si no es muy largo. Lo concreto es que si nosotros comparamos Argentina y Brasil, el primer resultado que surge en el tiempo es que la dependencia espacial electoral, tanto para gobernador o para presidente en Brasil y en Argentina, son distintas. Porque Brasil tiene una tendencia, o tuvo una tendencia a volverse más desnacionalizado que Argentina, pero ambos están muy desnacionalizados. ¿Qué quiero decir? Para un politólogo, los valores de baja integración política que tiene Argentina y Brasil son espeluznantes. ¿Ok? Difícilmente un régimen democrático pueda subsistir en esas condiciones en el tiempo. Lo concreto, como diría Zenón de Lea, es que subsisten, más allá de la presunción. Pero claramente Brasil está mucho más desnacionalizado que Argentina en el plano horizontal. Si uno mira la incongruencia, o sea, cuán diferente votan las personas entre los niveles, van a ver lo mismo. A la izquierda está Argentina, a la derecha está Brasil, para todas las categorías, Brasil está arriba de Argentina. ¿Okay? Ahora resulta que en la ciencia política brasileña no hay una preocupación desde más o menos la década, desde el principio de este milenio, sobre el tema de la nacionalización del sistema político, y sí la había antes. En Argentina, hasta más o menos la misma época, o sea, hasta el 2005, no había una preocupación por la nacionalización del sistema político. Y ahora hay una especie de fervor, de miedo sobre el tema de la nacionalización. Pero Brasil está paradójicamente más desnacionalizado que Argentina, pero no hay preocupación académica en ciencia política en general. Hay una explicación para esto, que ahora entró en crisis en el último tiempo, y es que el presidencialismo de coalición resuelve el problema de la desnacionalización en los acuerdos que se dan en el Congreso, cosa que en Argentina no sucede. Estoy haciéndolo muy rápido, ¿eh? Pero cuando nosotros miramos temporalmente, este es un cuadro donde se comparan 3 modelos diferentes. Un modelo donde yo modelo el cambio posterior, un modelo donde considero el cambio anterior y un modelo donde tengo en cuenta los 2 cambios
y a su vez la autocorrelación espacial del cambio. El resultado que me da es que, considerando cada uno de los países, ¿tá? Argentina está más desnacionalizada que Brasil. ¿Por qué? Porque en Argentina la desnacionalización es el resultado de la inestabilidad mucho más pronunciada que en Brasil de las coaliciones políticas, que no solamente cambian las coaliciones políticas en el tiempo, sino cambian en el espacio. ¿Okay? Lo que un día es el partido A tiene determinado tipo de implantación geográfica, en la otra elección sigue siendo el partido A, pero tiene una implantación diferente. Y cuando uno mira las coaliciones entre partidos, se dan de forma totalmente diferente en el tiempo. O sea que en realidad la percepción de Argentina es de inestabilidad. La percepción que se da en la academia es que el sistema político argentino es más inestable. En el caso brasileño está más desnacionalizado geográficamente y también entre niveles, pero es más estable la desnacionalización. Esa fue la conclusión. Pero encontramos en Brasil una situación que era muy rara, y era que los modelos no podían correrse. O sea, los modelos daban cero, prácticamente. En nuestro jargon se tildaban. Y la razón de eso es que Brasil, se lo voy a mostrar con los residuales, entre el 2002 y el 2006 tiene un brutal realineamiento territorial. ¿Okay? El PT pasa de estar en el centro-sur, para decirlo fácilmente, a estar en el nordeste y en el norte. Y ese cambio, que es brutal, ¿tá? Es de blanco a negro, donde antes lo rojo es donde tiene una autocorrelación espacial muy alta de valores altos. Lo azul es autocorrelación espacial de valores bajos. ¿Tá? Esos son los tres modelos, y en los tres modelos se da lo mismo. ¿Tá? Esto significa que en Brasil hubo un realineamiento territorial. En Argentina no es tan fuerte, pero es permanente. ¿Okay? ¿Tá? Bueno, esa fue nuestra investigación. Y hasta ahí, si bien estábamos utilizando técnicas relativamente habituales, lo único que habíamos agregado al análisis que hacen los politólogos en general es que cuando los politólogos consideran lo que es la heterogeneidad, que ellos creen que es geográfica, simplemente miran la heterogeneidad entre los estados, las provincias o los municipios, no entre los estados, las provincias o los municipios contiguos. No miran si hay procesos de clusterización espacial. ¿Okay? Nosotros como geógrafos sí miramos eso. Por eso es que nuestra medición era distinta. ¿Cómo salgo de este? F5, ¿no? O Escape. Espera que tengo aquí. ¿Cómo salgo de acá? ¿Está? Tengo que ir a otro. Acá está. Ese me borra. Sí. Otro archivo. ¿Qué es? Sí. Okay. Okay. Ahora bien, cuando uno estudia por qué un sistema político se encuentra más o menos integrado, en general en ciencia política la discusión versa sobre las características del sistema de partidos, el perfil de los partidos, las características de los grupos sociales y movimientos sociales asociados a ellos, las condiciones de distribución geográfica de un conjunto de variables sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera. Pero hay un punto atrás de todo esto, sobre todo si uno considera que existe una baja integración geográfica del sistema político y que eso está asociado
con unidades políticas subnacionales, provinciales o estatales o municipales, lo que tiene que existir es algún tipo de identificación diferenciada de las personas respecto al Estado Nacional, respecto a las provincias y respecto a los municipios. Es casi del sentido común. Eso tiene que ver en realidad con problemas de identificación política y social. En Argentina no existen mediciones sobre identidades políticas de base geográfica. Nosotros llevamos adelante en un estudio, un survey que hacemos hace muchos años en Argentina y que yo coordino, una investigación sobre identidades políticas de base geográfica en Argentina, tratando de indagar sobre si efectivamente existían diferenciales en la identificación de las personas, por ejemplo, que hubiera mucha cantidad de personas más identificadas con las provincias, con los municipios, en vez de que con la nación, que sería lo que uno esperaría porque el sistema está denacionalizado. Bueno, les comento los resultados del estudio, ahora se los muestro rápidamente. El resultado fue bastante contraintuitivo, pero si uno lo piensa en relación con la discusión teórica sobre identidades políticas, identidades sociales en general, lo que surgió no es tan erróneo. Lo que surgió es que en Argentina la principal división identitaria no es por referencias geográficas. La principal división identitaria es entre los que tienen identidades y los que no la tienen. ¿Okay? Es entre comunitarians y libertarians. ¿Okay? Entre individualistas, liberales, no vinculados en su imaginario a ninguna comunidad de base geográfica, y los que se identifican, pero no solamente con un nivel, con los tres niveles. Las personas que se identifican con la nación, se identifican con la provincia y se identifican también con el municipio. Un profesor americano amigo nos decía, bueno, son los presupuestos de un Estado federal, en los que no creemos. Sin embargo, en una investigación empírica aparecen, pero son solamente la mitad. Y luego un montón de cosas que tienen que ver también con el sentido común sociológico, no el politológico. Los lugares más urbanos son más cosmopolitans. Los menos urbanos son más comunitarians. Los migrantes son más cosmopolitans. Los menos migrantes son más comunitarians y todo lo que ustedes se imaginan que debe ser. Conclusión, en este punto, en Argentina no nos sirve utilizar la variable identidad política para entender por qué el sistema político se desnacionaliza. ¿Okay? Por ahí no es la explicación. Yo trabajo también no solamente con herramientas de estadística frecuentista, sino con herramientas de estadística aplicada a grandes bases de datos, o sea, Big Data. En ese caso nosotros no estamos haciendo una estimación estadística, sino que estamos prediciendo un resultado. Y esto lo trabajo en el ámbito profesional. Básicamente nosotros mezclamos modelos de networking, trabajando con bases intermedias, como por ejemplo bases electorales o bases de coaliciones, y modelos de networking trabajando sobre grandes bases de datos, como por ejemplo Twitter, Facebook y otras redes sociales, pero sobre todo Twitter. Junto con este otro colega de Maryland, hicimos en los últimos 6 años un relevamiento sobre todas las coaliciones políticas que habían habido en Argentina, provincia por provincia y a nivel de las unidades electorales que tiene cada provincia adentro, porque cada provincia en Argentina tiene un sistema electoral distinto, no es como en Brasil. Entonces hay una provincia como Salta que tiene prácticamente la misma cantidad de datos que toda Argentina. Juntamos todos esos datos e hicimos un estudio para ver cómo se estructuraba la red coalicional en Argentina en los últimos 30 años. O sea, cuál era el resultado de un análisis de networking sobre las interacciones dentro de la red en el largo plazo. Y una vez que lo hacíamos, veíamos
qué comunidades, a través de un análisis de community analysis, surgían. O sea, en vez de hacer una estimación, predecíamos ciertas comunidades. Y les voy a mostrar lo que surge, que es una foto de la estructura de alianzas de la red política argentina en los últimos 30 años en una sola imagen visual. Si la encuentro. ¿Abrió? Bueno. Esto que ustedes ven ahí, que no se ve demasiado bien por la escala, eso es la estructura de la red política argentina. Esa orla que se plantea afuera son coaliciones que no tienen ningún tipo de vínculo con lo que está en el medio, que es lo que es nacionalizado. ¿Ok? Lo que ustedes ven, esa media luna, son coaliciones sin interacción nacional. Y como verán, son unas cuantas. Lo que está dentro es lo que está nacionalizado y los distintos colores son el peronismo, la izquierda, la derecha, el radicalismo, que surgen en comunidades sin que nosotros previamente hayamos targeteado que eran comunidades. Surgen de la interacción que tienen. ¿Ok? O sea que cuando uno mira la estructura coalicional en Argentina, efectivamente está tan desnacionalizada como el comportamiento de los electores. O sea que las élites están desnacionalizadas igual que la gente. No sabemos si exactamente igual geográficamente, pero sí en la estructura. Y nos queda lo último, que es ver en Twitter cómo se estructura la red política de vínculos a través de las conversaciones de Twitter a lo largo de un año. ¿Cómo construimos eso? Tomamos una semilla a partir de cuentas que tengan el mismo target, o los mismos targets, que en este caso son los diputados nacionales, las cuentas de Twitter de todos los diputados nacionales, y construimos una red sobre Twitter, siguiendo las reglas de conversación de Twitter, que es la red primaria, donde analizamos seguidores que a su vez son seguidos y los que son seguidos que a su vez son seguidores, para los que conocen Twitter. O sea, analizamos un vínculo fuerte con una interacción recíproca, para hablarlo en lenguajes de redes. Y nos queda una primera red de 250.000 nodos, mucho más grande que la otra, y una segunda red de segundo nivel de 40 millones de nodos. El último año estuvimos procesando esto, y el resultado es el siguiente. A ver si es este. Esa es la red política primaria de 250.000 nodos en Twitter en Argentina. Y cada una de esos colores, que por supuesto se pueden codificar y explicar mucho más detenidamente, tiene a su vez subcomunidades. Definimos 18 comunidades primarias y de esas 18 comunidades primarias, viendo las subcomunidades, llegan a 140 y pico. Les muestro una comunidad secundaria para que lo vean. Eso es una subcomunidad que estaba arriba en rojo, subdividida. Esa es la comunidad de los anti-kirchneristas. Hay una comunidad que es kirchnerista. Hay una comunidad muy grande que son todos los que están vinculados a la política argentina en América Latina y España. Y eso se segmenta solo. ¿Qué quiero decir? Estas comunidades que nosotros encontramos, haciendo análisis con redes neuronales híbridas, no definimos nosotros qué son. Son el resultado de las interacciones en Twitter y son un conjunto de personas que interactúan en Twitter que tienen mucha más interacción entre sí que con el resto y aparte se puede medir con quién. Cuando después de hacer el análisis hacemos un etiquetado, o sea, qué es lo que es cada una con un grupo de lingüistas,
nos empezamos a asustar, tanto los politólogos como los geógrafos que trabajábamos juntos, porque lo que aparecía era la realidad. Pero yo como geógrafo que se dedica a la nacionalización, me asusté más o me sorprendí más. 2 veces en mi vida hice una predicción científica, una en mi tesis de doctorado y otra en esto. ¿Tá? Y es que no solamente aparecía el antikirchnerismo y aparecía Cambiemos, que es la coalición de gobierno, y dentro de Cambiemos aparecían quiénes eran los trolls, quiénes eran ciudadanos que estaban vinculados a Cambiemos pero no estaban activados políticamente, por todo lo que ustedes se pueden imaginar, sino que además aparecían regiones. Y dentro de las regiones, provincias. ¿Y qué regiones aparecían? Y acá está Perla Sussman, con la cual compartimos muchos años de investigación y que se dedica a la geografía histórica en Argentina. Aparecían las regiones históricas de Argentina, las que no están dentro de las delimitaciones funcionales ni de las limitaciones institucionales. Aparecía el interior del norte, aparecía el litoral, aparecía una provincia, Córdoba por separado, Buenos Aires y la capital totalmente nacionalizadas, aparecía Cuyo y la Patagonia. Y eso representaba aproximadamente el 44% de los nodos, que es aproximadamente lo mismo que habíamos medido en la nacionalización sobre el comportamiento de los electores. ¿Okay? ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? Es una investigación empírica entre un grupo de politólogos, lingüistas, físicos, especialistas en computación y geógrafos. Geógrafos es mentira porque estoy yo solo, así que un geógrafo. El resultado es claramente algo que tiene que ver con la relación entre geografía y política. No sé si es geografía política, no sé si está en la agenda de geografía política, pero sin lugar a dudas es una interacción clara entre la geografía, los procesos políticos y el comportamiento político. Independientemente que los geógrafos políticos quizás no hablen de eso, o uno no hable de eso. Con esto lo que quiero decir que puede ser muy importante que fijemos agendas de investigación, que desarrollemos discusiones sobre cuál es nuestro posicionamiento teórico en relación a ciertas cuestiones, que discutamos cuáles son nuestras diferencias con lo que llevan adelante como agenda de investigación otras disciplinas. Pero en realidad, en mi opinión, no son los problemas centrales esos. Las agendas se construyen a partir de la investigación empírica y en general se construyen en relación a aquellos que llevan adelante la mayor cantidad de la investigación. No se construyen solamente presentando nuevas alternativas. Quizás es muy empirista y conservador lo que estoy diciendo. Pero, como decía Lucien Febvre, quizás tener una posición más modesta en geografía es tener mucha más capacidad de insertarse como geógrafos en la discusión interdisciplinaria y poder participar. En mi caso en particular, cuando un politólogo retoma alguna investigación que llevo adelante, no es porque soy geógrafo, es porque le interesa, es porque considera que es relevante. Por lo tanto, si no la tiene en cuenta, independientemente de que puede no estar informado, lo más probable es porque no le parezca relevante. Y el problema fundamental en general, en mi opinión, en geografía política, y por extensión también en geopolítica, es que es muy difícil estudiar la relación entre geografía y política sin incorporar el conocimiento sobre los procesos, las instituciones, las relaciones y el comportamiento político que ha producido la ciencia política en los últimos 100 años. Puede no gustarnos, podemos estar en desacuerdo parcial o totalmente, pero no podemos hacer geografía política afuera de la agenda de ciencia política. Cuando digo ciencia política, digo política comparada, relaciones internacionales, gobierno, que son los 3 grandes campos, hay muchos campos menores. No es una discusión de qué es mejor o qué es peor, es una discusión
que no existe en realidad, es simplemente un posicionamiento pragmático. Es como hacer geografía económica sin tener ningún tipo de conocimiento de economía y de la agenda de investigación en ciencias económicas. Por lo tanto, mi aporte es muy sencillo. Hice una investigación sobre Brasil, creo que era el tema de la mesa. Creo que es muy interesante la investigación comparada, en política comparada entre Brasil y Argentina. Es muy fructífero llevarlo adelante y es muy importante llevar adelante política comparada en geografía política entre Brasil y Argentina, que en realidad es lo que estoy proponiendo, hacer geografía política comparada. No es ni más ni menos que eso. Quizás los geógrafos tiramos el bebé con el agua del baño cuando tiramos la geografía regional afuera. En realidad lo que estamos haciendo es geografía regional, estatal, nacional comparada, pero es lo mismo. Y una última cuestión. Hay una gran ventaja en geografía política respecto al resto de los campos de la geografía. En geografía política, que se ocupa básicamente de la política local o interior. Y es que en geografía política, el 90%, siendo muy conservador, de las unidades de análisis geográfico están dadas. No hay que ir a buscarlas. La política paulista se hace fundamentalmente en San Pablo. La política carioca se hace fundamentalmente en Río de Janeiro. Y esa simpleza, esa tontera, es fundamental. Cuando un geógrafo económico tiene que analizar un proceso económico geográficamente, tiene que regionalizarlo. En geografía política, la regionalización de los procesos políticos está dada por la estructura geográfica del Estado. Y eso no es un tema menor. Eso nos permite hacer política comparada sin tener ninguna discusión relevante en relación con el proceso de regionalización de nuestras variables de análisis, que en general los geógrafos le dedican la mitad del tiempo de discusión. Es una ventaja. Puede ser una desventaja por otro lado. ¿Por qué? Porque naturalizamos esos límites. Pero como el 95% de los procesos políticos se producen dentro de esos límites, puede ser que nos interesen los procesos regionales, que no tienen boundaries, puede ser que nos preocupen otro tipo de procesos que no tienen límites políticos, pero en un contexto de estados democráticos, representativos, con sistemas políticos asociados a ellos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la mayor parte de los procesos políticos se desarrollan dentro de esas delimitaciones geográficas, que son justamente los territorios de la geografía política. Así que les agradezco la posibilidad de escucharme y haber compartido con ustedes esta que es más bien una trayectoria de investigación que creo que humildemente puede aportar algo al posicionamiento más epistemológico y teórico, sobre todo en geografía política. Respecto a geopolítica podríamos discutirlo más adelante. Muchas gracias. Bom, muitas graças, Marcelo. Agora a gente passa, então, para o professor Glauco. Boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui. Eu agradeço demais o convite da professora Juliana. Eu agradeço aos organizadores do evento. Eu sou da ciência política e o meu objeto de estudo me leva a estudar um pouco de geografia. Só que eu não sei de geografia. Então eu estou aqui para aprender, na verdade. Falar, na verdade, apresentar quais são os problemas e interfaces que a gente tem de uma agenda que é muito interessante do ponto de vista do problema, que a ciência política deu uma resposta que é claramente insuficiente. Então, minha ideia é mostrar para vocês aqui é uma série de questões e de dúvidas que estão sendo levantadas a partir dos resultados que a gente encontra para explicações que claramente não servem mais. Tá? Então, eu vou começar mostrando
talvez a explicação tradicional a respeito do funcionamento do sistema político brasileiro, e principalmente quando se olha ou se considera as eleições para o Legislativo Federal. Então, meados dos anos 90, a literatura sobre o Brasil era absolutamente pessimista, da ciência política, dizendo que o arranjo constitucional fadaria o Brasil à ingovernabilidade. A primeira ideia de vocês, eles acertaram. Não, senhor. Eles erraram. O que está acontecendo agora, eles não previram. Eles erraram. Só que, então, qual era a explicação? O funcionamento do sistema estava baseado em algo que era chamado conexão eleitoral. Então, a ideia era a seguinte: todo político, deputado federal, quando ele é eleito, ele vai, por conta de várias razões, entre elas a regra eleitoral, ele vai estar voltado, ele vai estar preocupado em atender os seus eleitores que estão regionalmente localizados dentro dos estados. E essa regionalização normalmente é clara, para muitos deles é bastante clara, e isso incentiva a eles a um comportamento focalizado, abrindo mão de discutir questões nacionais. Então você teria um congresso em que, por completo, seria motivado por ações regionalizadas, deixando de lado qualquer outra dimensão da discussão, porque o que ele queria era fazer com que a obra chegasse à sua região, a ponte chegasse lá, e ia ser só isso. Então essa é a ideia de conexão eleitoral, porque a conexão se estabeleceria a partir da eleição, cria as regiões, determina o comportamento do parlamentar, o parlamentar fica preocupado em atender aquela região, ele recebe voto na eleição seguinte. Acontece que a literatura, primeiro que o Brasil não se mostrou ingovernável, e aí a explicação é a do presidencialismo de coalizão, então a conexão eleitoral, uma parte da explicação se perde. A outra, que a gente diz assim, bom, é natural que você possa regionalizar voto, ou que você possa apresentar mapas a respeito do que quer que seja, no caso de eleição principalmente, mas que interpretação você dá? Porque é que, necessariamente, o deputado vai estar, de fato, somente preocupado em mandar a emenda orçamentária para a sua região, e é só isso que o mandato dele vai se prestar. Quer dizer, mapas assim eram interpretados necessariamente como uma relação clientelística estabelecida entre o eleitor e o político. O ponto é que não me parece ser suficiente olhar para esse mapa e decorrer que isso é uma relação clientelística. Pode ser, mas pode ser outra coisa. E aí, para além de problemas de medida, de como é que isso foi medido, de quais são os indicadores que foram usados para construir esses mapas, a gente começou a encontrar uns resultados que não faziam lá muito sentido se essa teoria estivesse valendo. Os resultados que chamam a atenção, eu vou apresentar poucos aqui, mas, enfim, vão servir como exemplos para vocês, é o seguinte: talvez por ser de São Paulo eu tenha dado sorte de ter feito a pesquisa lá, né? Se fosse outro estado, começa a não ser exatamente assim, mas estados grandes no país, eles têm padrões muito claros de votação como essa. Aqui as cores, cada mapa aqui é de um candidato diferente, e cada cor representa uma eleição diferente. Então, 2002, 2006, 2010, 4 candidatos a deputado federal. E se você olhar, e aqui o indicador aqui é o quociente locacional. A gente pode falar disso, eu imagino que seja familiar para muitos de vocês. Todos esses candidatos, eles têm algum vínculo com a Baixada Santista. Então, foram prefeitos da cidade de Santos, foi prefeito de São Vicente. E é muito curioso que os mapas são idênticos, né? Como vocês estão vendo, ou pelo menos muito similares. A votação deles cresce pelo litoral e no sentido litoral sul. Sai de Santos e vai para o sul. Então, a primeira dúvida que surgia era por que o prefeito de Santos não faz campanha em São Sebastião? Por que ele não consegue voto em Caraguatatuba, em Ubatuba? Por que isso não acontece? Aí você vai ver mapas das pessoas que são vinculadas a São José dos Campos, ou Taubaté. O Vale do Paraíba começava a ter esse tipo de padrão. É muito destacado que, próximo às fronteiras, o padrão ficava mais claro, no centro do estado a coisa era um pouco mais dispersa, mas seja como for, você estava identificando assim, olha,
Quer dizer que todos esses políticos são dessas regiões, eles estabelecem relações clientelísticas e o mapa é igual. Quer dizer, eles não disputam voto entre eles. Eu tenho minha região, você tem a sua dentro da cidade, mas o nosso mapa no fim é igual. Você fala, cara, não faz sentido, porque eu vou querer ter todo mundo naquela região. Eu não vou querer competir com outro, certo? Eu vou querer ter todos. Mas ainda assim o outro tem voto no mesmo lugar que eu. Tem alguma coisa errada, né? E aí, do ponto de vista metodológico, você vai pensar assim, eu estou dando uma microexplicação, ou seja, dando uma explicação que está atribuindo ao comportamento dos indivíduos um padrão que eu estou observando num plano mais geral. Eu estou olhando a região e dizendo que as pessoas que compõem se comportam de um ou de outro jeito. Eu não estou vendo esse comportamento. Então é claro que podia ser qualquer coisa no fim das contas, certo? Se eu quisesse usar outra explicação, talvez desse. Então, aí, de uma maneira provocativa, você poderia pensar o seguinte, olha, vamos imaginar então que, de fato, como parte da literatura vai dizer, a cidade de referência da pessoa é importante eleitoralmente para ela. Então, fui prefeito de Santos, eu vou ter mais voto em Santos mesmo. Afinal de contas, minha base eleitoral está lá, minha carreira está ali, eu vou ter voto ali. Como é que a gente... Então, como é que eu e outros candidatos vamos disputar o voto no território? Eu poderia imaginar vários padrões possíveis de serem identificados. Esses padrões poderiam ser representados nesses desenhos aqui, embora não limite a nossa imaginação, né? Você poderia imaginar outros. Mas poderia imaginar assim, então um primeiro em que houvesse uma perfeita coordenação. E aí a coordenação podia ser tanto dentro de uma lista, de um partido só, de uma coligação, ou seja, a lista partidária seria construída pegando pessoas de regiões diferentes, de forma a diminuir a competição, então essas pessoas agregariam voto, elas somariam voto para a lista, então o partido A pegaria, para não dar nome, né? Pegaria um candidato da região Santista, da Baixada Santista, um candidato do Vale do Paraíba, um candidato de Ribeirão Preto, um candidato de Marília, ou sei lá de onde, de forma que eles compusessem a lista sem disputar voto diretamente, mas tentando, de alguma maneira, se eleger, mas reduzindo a competição, porque essa era uma outra decorrência do prognóstico pessimista, era de que o sistema brasileiro incentivava a disputa por voto dentro da mesma lista partidária. Então, sendo concorrentes, um gostaria de ganhar do outro e, portanto, enfraqueceria a ideia de sigla, a ideia de uma disputa programática. Eu ia querer voto para mim, não para o meu partido. O problema é que o Estado é enorme. Os estados brasileiros, né, os distritos eleitorais são enormes, então um fica de um lado, outro fica do outro. Parece fazer sentido. Eu não preciso esperar que as pessoas compitam pelo mesmo eleitor. Tá certo? Um outro padrão que a gente poderia identificar seria imaginar assim, olha, bom, se 2, 3 ex-prefeitos de uma mesma grande cidade vão sair candidatos, cada um deles vai andar para um lado. Eles disputam voto na mesma cidade, mas um vai para o norte, um vai para o leste, outro vai para o sul, e aí eles não brigam exatamente. Eles têm o mesmo centro, mas aí, né, eu vou para lá, você vai para cá. Eu não tenho o que fazer, a gente é ex-prefeito mesmo, e nós vamos conseguir voto aqui, mas para lá é meu, para cá é seu. E o terceiro jeito era não identificar padrão nenhum, né? Achar que, enfim, é por acaso essa votação, trocando candidato, ou entre as eleições isso vai mudando. Bom, qual é o padrão que a gente encontra para São Paulo? O padrão paulista, dali a gente identifica 3 tipos de candidato. O primeiro candidato é o candidato que é, vamos chamar assim, nacional ou referência no estado inteiro. Então esse político, ele consegue voto, ele não forma clusters de voto como a gente estava vendo, ele não vai formar mapas assim. Ele vai ser amarelo no estado todo, ou verde no estado inteiro, números baixos de QL, ele não vai estar concentrado em lugar nenhum, porque ele é uma figura conhecida no estado todo. Então ele consegue muito voto, mas ele consegue voto no estado inteiro. Aí você pensa políticos ou nacionais ou que têm projeção sobre o estado todo. O Tiririca é um caso. Mas Gilberto Kassab, Aldo Rebelo, o pessoal do PT, o Zé Dirceu, o Genuíno, todos eles votam no estado todo. Né? Delfim Neto. Aí tanto fazia se era de direita, de esquerda, todos eles tinham votos no estado inteiro. Maluf, eu não lembro do mapa dele, mas deve ser. É bem possível, o mapa do Maluf. Devia ser. O mapa da Erundina era engraçado. Bom, depois eu falo. O segundo, aí os outros 2 tipos não eram estaduais, eles não tinham voto no estado inteiro. Mas aí, dividi em 2 grupos, né, um deles em que era exatamente esse o caso, em que a pessoa estava confinada numa região, e o outro em que ela se sobrepunha.
em 2 ou 3 regiões que depois vão ser identificadas. Então, era claramente espacializado, só que a explicação que a gente começa a atribuir é, bom, uns são os políticos conhecidos, que então vão conseguir voto no Estado inteiro, os outros são políticos locais. A questão é que um é local, muito provavelmente porque ocupou algum cargo em algum município, mas o outro tem a ver com algum setor de atividade. Então, ele é vinculado ao sindicato dos professores, do sindicato dos médicos, da área de segurança, e a espacialização do voto dele tem a ver com a organização das escolas, ou do sindicato, ou da classe médica, seja lá qual a rede que ele está associando. Então, o que começou a aparecer para a gente aqui é uma ideia de que, olha, tem alguma rede, porque faz todo sentido do ponto de vista da declaração que os políticos fazem sobre como fazem campanha, de que eles tentam ativar redes. E essas redes reagem à presença dele, à campanha que ele faz quando ele se apresenta como candidato, dizendo, olha, eu vou trazer para... Então, um candidato agora, quer dizer, agora ainda não, mais perto da eleição, eles vão começar a fazer campanha de verdade. E aí ele vai fazer campanha, por exemplo, um comício próximo a uma igreja, ele vai tentar falar com os empresários de determinado setor de atividade naquela cidade, e ele vai ativando rede. Em algumas vai funcionar, em outras não. Então, a ideia era que esse grupo, que está completamente confinado, ele acabava sendo um padrão que explicava de 30% a 40% dos candidatos a deputado federal por São Paulo. O que é bastante coisa, porque você está falando de quase 2.000 pessoas, né, por eleição. Quer dizer, 2.000 vai chegar agora, né, mas é 1.200, 1.100 por eleição. 30% disso está com esse padrão. Aí eu comecei a falar, bom, qual é, então, o que explica essa dimensão? Assim, qual é a rede que essas pessoas estão ativando ou sendo limitadas por ela? Quer dizer, eu imagino que o político de Santos tente conseguir voto fora da Baixada Santista. Não é que ele só vai fazer campanha lá. Talvez seja mais barato fazer ali. Ele tente, mas não consiga voto nesses outros lugares. Então, e aí começou uma preocupação, e aqui eu estou sendo bastante honesto em mostrar para vocês assim, a maneira como a pesquisa foi sendo conduzida. As teorias foram sendo encontradas depois, nesse caso aqui. Quer dizer, tinham evidências que não faziam sentido do ponto de vista teórico. E aí as teorias que começaram a contribuir a dar uma luz sobre o que estava acontecendo lá, são algumas eu vou apresentar aqui. A primeira é do Latner e Magan, de 2005. Eles falam assim, olha, um sistema proporcional, se o distrito eleitoral é muito grande, então eles pegam o caso de Israel, por exemplo, que não tem... O distrito é o país inteiro. Então, você é eleito deputado federal por Israel, você não tem uma região. Ele falou, olha, nesse caso, faz todo sentido que a regionalização aconteça. Porque o partido vai formar uma lista de candidatos em que um é de uma região, outro é da outra. Porque ele não vai disputar o mesmo voto, certo? Ele pode oferecer um grupo de candidatos. Então, essa regionalização vai acontecer a despeito de você dizer ao sistema que tem que ser regional. Não precisa ser dito, as pessoas vão reagir assim. Aí você fala, bom, então isso deve acontecer em São Paulo, ou no Brasil, né, nos estados brasileiros tem que acontecer. A outra coisa é que o vínculo entre o eleitor e o político, a gente diz, é um vínculo pessoal. Ele tende a ser, no sistema brasileiro tem essa dinâmica, esse incentivo, mas nem todo político entende isso do mesmo jeito e, portanto, nem todo político reage da mesma forma. O survey que esses autores fazem, em 2016, mostra como os políticos declaram como entendem as regras. Na política comparada, a gente tende a se fiar muito no que as instituições prevêem, e esses autores estão mostrando, olha, no caso das eleições em particular, do funcionamento do sistema eleitoral, a gente precisa ouvir mais os candidatos, ouvir mais os políticos, porque a gente está supondo que o vínculo é pessoal, supondo que ele reage de determinada forma, mas eles estão fazendo outra coisa, eles estão entendendo de outro jeito, e isso talvez comprometa a maneira como a gente explica as coisas. A outra, que talvez seja mais próxima a essa ideia da rede, é a ideia de que a informação sobre o local de procedência de um candidato é fundamental para a eleição dele. E aí, o exemplo já direto é, se eu fui ex-prefeito numa cidade, eu tendo a ter muito voto ali. Faz todo sentido que eu tenha muito voto naquele lugar, porque é onde minha rede funciona, é onde toda a estrutura está estabelecida. O que é interessante pensar no caso brasileiro é, bom, eu fui prefeito de Taubaté. Por que meu voto é assim? Porque eu ia ter muito voto em Taubaté.
Mas por que eu tenho muito voto na região toda? Qual é a explicação que a gente encontra para isso? Se votar é sobre informações, como o Laura Hedlowski falam, a ideia é a seguinte, olha, vamos tentar criar uma imagem sobre como funciona a campanha no Brasil, né? Você vai ser apoiado, você, político, sobe num palanque para cortar a faixa da inauguração de determinada obra, tudo que acontece esse ano, aconteceu tudo esse ano, né? Ano eleitoral, é quando as obras são inauguradas, todo mundo vai lá, ali você vê assim, o partido, né? Se você nunca sabe o que é o partido, você vê na inauguração de qualquer obra. O partido está ali em cima, cortando a faixa. Ali é a foto, que sai na foto. Quem que sabe que aquilo aconteceu? Em quem aquela informação chega? Porque se é sobre informação, agora eles vão tentar veicular, né? Então, o debate eleitoral serve para eles terem material de campanha. Eles veem aquilo, gravam, aí editam e põem no programa eleitoral. Você assiste. Quem assiste? Quando ele sobe lá e corta a faixa, ele sabe que o eleitor viu. Que eleitor que viu? A hipótese é a de que existe, e aí, para isso, assim, a ideia de que a formação de uma rede básica de informação seja dada pelo fluxo de pessoas no território. Então, seria assumir que não só as pessoas transitam entre as cidades, mas comércio, o fluxo de pessoas para trabalhar, para lazer, para buscar um médico, para ir para a escola. E para me livrar um pouco, né, para conseguir me distanciar do resultado eleitoral como motivador para a criação das redes, eu usei a Regi, que eu imagino que vocês conheçam, que é a pesquisa feita pelo IBGE, que cria uma hierarquia entre as cidades. Então a ideia é imaginar o seguinte, ó, eles fazem um nivelamento de 1 a 5, em que as cidades são ordenadas. Eu fiz para São Paulo, em que você toma determinada cidade e vê todas aquelas que dependem dela para o fluxo diário. Então as pessoas vão viajar para lá. E como São Paulo é uma cidade muito grande, dentro do estado, eu falava, bom, tem que estabelecer um critério para encontrar polos regionais, porque senão tudo vai parar em São Paulo. Com isso, o mapa de São Paulo ficou assim, em que são 16 regiões, 15 regiões, em que essas regiões são formadas, e aqui não tem nada a ver, de novo, é fluxo de comércio, é fluxo de jornal, é rede de TV, não tem a ver com o resultado eleitoral. A pergunta, então, é assim, bom, se eu tenho esse mapa, será que ele me ajuda a explicar voto? Será que com ele eu consigo explicar o voto das pessoas? Quer dizer, se eu souber que o sujeito é de determinada cidade, eu sei que essa cidade pertence a uma região, será que eu consigo dizer aonde o voto dele vai estar naquela região ou não? Se bate ou não? Mas antes eu fiz mapas para quase todos os estados. E aqui eu vou mostrar alguns só para vocês terem ideia de como acontece. Alguns batem direitinho com a rede, outros muito menos. Então, aqui, por exemplo, é o mapa da Bahia, e aí você tem algumas regiões. Então, por exemplo, esse aqui de baixo, na região de Barreiras, é bastante claro, né, que o mapa se sobrepõe. Em outros são menos claros. Santa Catarina é um dos que mais claramente dá. E o que eu comecei a perceber é, quanto mais o interior do estado tem cidades importantes em relação à capital, mais a regionalização funciona. Então, o estado do Rio de Janeiro é o único que não dá certo. Todo mundo é da cidade do Rio. É cidade ou Grande Rio, ou tudo ali perto. Aí você vai falar com o pessoal de ciência política, eles falam, não, mas o cara de São Gonçalo não fala como você fala. Não fala, mas o voto dele escapa, não interessa. Eu faço campanha aqui, você faz campanha lá, mas o voto cruza. E aí a gente volta no mesmo lugar. Pelo menos é o que os dados mostram, né? Mas um estado como Santa Catarina, que Florianópolis é economicamente menos relevante, ou tão igualmente relevante quanto outras cidades do interior, os mapas do governador do estado, eu olhei o mapa e disse, ele é de Lages. Aí você vai ver, ele foi ex-prefeito de Lages. Porque o mapa está nessa região cinza dele. Rio Grande do Sul, um pouco menos. Bom, aí outros estados, o Rio de Janeiro está aqui embaixo, ó, em que a área laranja é sobre influência da cidade do Rio. No último mandato, só um deputado federal não era dessa região laranja. Todos os outros, porque foi mais de 46, né? Porque você conta os suplentes e tal.
Todos os outros, 47, 48, vieram da área laranja. Bom, então a minha pergunta... Eu vou mostrar uns resultados assim, com essa pergunta na cabeça, né? Será que se eu sei qual é a região da pessoa, sei qual é a cidade dela, eu consigo prever a quantidade de votos que ela tem? Eu consigo estimar a quantidade de votos que ela tem? Então aqui, dá para ler mais ou menos, né? A primeira, são as 3 primeiras linhas que interessam, tá? A primeira linha é quantos votos ele tem na cidade de referência dele. Então, eu fiz aqui com 3, aqui tem 4 estados. Eu vou mostrar o resultado agregado do Rio. Como o do Rio dá uma maior bagunça, eu não trouxe. Eu sei que você, mas não dá nada. Não dá nada. A cidade de referência. Então, são 4 estados: São Paulo, Rio, Alagoas e Santa Catarina, tá? Em média, um candidato consegue na sua cidade, em média, 8.000 votos a mais do que no resto do estado. Mas se ele é um dos candidatos, e isso é o modelo 1 e o 2, no 3 e o 4, se ele é um candidato que consegue atingir o quociente eleitoral, ou chegar muito perto disso, agora não vou lembrar se era 70%, 75%, ele consegue 30.000 votos a mais naquela cidade, em média. As outras 2 linhas aqui, elas mostram 2 formas de medir aquela região. Então, uma é simplesmente dizendo, olha, essa cidade é da região de São José dos Campos. O outro é dizer assim, não, ela está diretamente vinculada à cidade de São José. Tá? É um jeito diferente de pensar a região, mas aqui era preciosismo para tentar ver se era um viés de medida ou se fazia sentido pelo problema. E nos 2 casos, você está vendo assim que quando eu estou falando de todo mundo, ele consegue, em média, 100, de 62 a 89 votos a mais por cidade da região. Se ele é um dos que consegue chegar bem perto do quociente eleitoral, ele consegue quase 300 votos, 300 a 350. Quando você separa isso por estado, porque toda essa dinâmica você imagina que vai ser diferente em cada estado, você vai tendo resultados que estão aqui. Então, por exemplo, São Paulo é bastante forte, isso também acontece. Santa Catarina também, mas Alagoas já começa a não ser tão forte assim. A regionalização em Alagoas já é menor. Vocês vão olhar lá, ó, tanto as 2... A primeira funciona, ou seja, a cidade de referência da pessoa ela tem mais voto mesmo, mas se você pensar em termos de regionalização, é menos importante. E aí a explicação é porque a capital de Alagoas, Maceió, vai ter muito mais influência sobre as cidades do interior, ainda que eu construa polos, do que nos outros estados. Tá certo? Então, o que fica aqui para a gente? A ideia é que pensar a dispersão de votos pelo território me parece ter explicações alternativas àquela que convencionalmente a ciência política traz. Então, simplesmente dizer que é clientelista a relação, isso não permite eu pensar em regionalização. Quer dizer, existe, está lá, a relação é clientelista, eles disputam região, mas isso está muito mais no nosso imaginário do que propriamente nos dados. Assim, não, de novo, não que não exista a relação clientelista, não que seja uma representação política como a gente gostaria que fosse, mas não é pelo resultado da regionalização que você chega nisso. Tá? A outra coisa é que a gente precisa conseguir entender como a organização político-partidária lida com o território. Então, lidar com o território de que forma? Bom, a organização partidária, quando você cria um diretório numa determinada cidade, onde é que você consegue voto por conta daquilo? Quando você elege um prefeito de uma cidade, teu voto vai para onde? É só naquela cidade, em outro lugar? Para deputado federal, né? Pensando, então eu consigo voto para prefeito, cria um diretório. O que acontece com o voto para o legislativo? Né? A gente sabe muito pouco disso. E outra coisa que a gente precisa entender melhor é como as pessoas votam. Essa literatura toda da ideia de conexão eleitoral pressupõe que a gente, nós todos aqui, a gente reage ao envio de recursos pelos deputados para as nossas cidades. Eu imagino que tenha eleitor que faça isso, que tenha eleitorado que consiga saber que foi o deputado que fez, ou quando o deputado aparece dizendo que foi ele que fez, você acredita e vota. Mas eu não consigo acreditar que essa seja a regra. Assim, que, aliás, isso me parece ser uma parte da explicação, talvez até menor do que o procedimento convencional. Inclusive porque, a gente está vendo isso agora, ninguém está, há um mês da eleição, sequer falando da eleição para deputado federal. Né? Assim, isso não faz parte do debate, a gente vai decidir faltando 5 dias, às vezes indo para a urna, você vai pensar em quem você vai votar. Então não é possível que você esteja de fato preocupado se ele trouxe obra ou não, não acho que isso seja a regra, tá certo? Era isso que eu tinha para dizer para vocês, pessoal. Muito obrigado. Viu?
Bom, muito obrigado, Glauco. Agora a gente passa a palavra ao Rio de Janeiro, a professora Inade Castro, por favor. Bom, boa tarde. Bom, primeiro quero agradecer, enfim, ao Congel e dar os parabéns, e agradecer a Juliana e aos organizadores. E, finalmente, quer dizer, e dizer o quanto é prazerosa para mim essa mesa, com o Marcelo, que é companheiro de longa data, o Glauco, que eu estou conhecendo agora, bom, Rafael aqui coordenando. E o que é interessante? Bom, eu vou entrar numa... vou ser a geógrafa aqui. Vou tentar fazer a ponte entre a geografia e a política e vou trazer questões que eu acho que são importantes para a geografia política, principalmente epistemológicas, e, obviamente, trazer aqui também os nossos ensaios de geografia eleitoral, que podem ser complementares, inclusive, aí ao que o Glauco nos trouxe, né? Bom, então, eu segui um pouco essa orientação da mesa, eu sou disciplinada, então eu vou falar de partidos políticos, eleições e de democracia. E, na realidade, ao contrário do Glauco e do Marcelo, que são menos afeitos ao público geográfico do Brasil, da geografia política, então, algumas questões que parecem banais, né, para os colegas, mas que eu considero que, para a geografia, não é tão banal assim, alguns recados subliminares que eu sempre acho importante dar. Bom, a primeira é a discussão, quer dizer, são as três partes da apresentação, falar sobre partidos políticos, justamente um debate sobre a democracia representativa, que foi feito pelo Barnett, sobre a pouca atenção que a geografia dá ao tema. Então, isso é uma coisa que todo mundo sabe, que a geografia realmente, na agenda da geografia, mesmo na geografia política brasileira, você não tem a questão do partido político ou da democracia participativa, não é muito falada. E, quando é para ser denegada, enfim, criticada. A geografia eleitoral, a segunda parte da apresentação, é justamente a geografia eleitoral como expressão da territorialidade do voto, de eleitores em busca de políticas públicas ou de estratégias partidárias. Então, um pouco essa ideia, por que certas áreas votam de que maneira. E o que me parece que eu acho interessante, que você, de uma maneira, falou e que outros falam, é como existe, efetivamente, uma territorialidade do voto. E essa é a grande questão, né, que se cada político descobrir por que tais pessoas votam aqui ou ali, ele está feito, né, porque ele cria ali, ele vai ali, ele sempre vai ganhar. Então, é uma questão interessante, que eu acho importante. Eu vou trazer nessa parte, justamente, alguns trabalhos de alunos meus que fizeram de mestrado, que foram trabalhinhos bem interessantes, sem grandes pretensões do ponto de vista da técnica, mas que deram resultados interessantes. E, finalmente, uma terceira parte, que é justamente a questão de um tema importante, eu acho, da geografia política da atualidade, é a questão dos espaços políticos, sejam eles do Congresso, sejam eles de outras organizações, sejam das ruas, né? Quer dizer, porque já tem jornalistas e cientistas políticos trabalhando com o tema, e a geografia está passando um pouco ao largo de uma questão que me parece que é fundamental. Bom, primeiro, por que os partidos políticos têm sido negligenciados? Na realidade, os partidos são fundamentais, quer dizer, eles são, na democracia representativa, eles são justamente essa mediação entre a vontade do cidadão, né, e as políticas públicas. Mas se a perspectiva é russoniana, né, ou seja, ontológica, epistemológica, tipo, nenhuma democracia pode ser representativa, né? Se ela é representativa, ela não é democracia. Então, se você tem essa perspectiva epistemológica, se você parte desse princípio, mesmo sem ser muito claro isso,
obviamente, não faz sentido discutir democracia, muito mais democracia representativa e muito mais muito menos sistemas políticos. Bom, esse texto do Barnett é bem interessante, e eu pego justamente para essa parte de discutir os partidos, a questão dessa ausência que ele fala dos partidos no imaginário político da pesquisa geográfica. É óbvio que a gente tem que fazer uma ressalva, toda a crítica a partidos políticos, a lei de ferro da oligarquia do Mises. Então, existe toda uma crítica, mas eles estão aí, e na democracia representativa, e a democracia que deve ser representativa, não há como se passar deles. Então, na crítica do Barnett, a primeira que ele faz é justamente nessa perspectiva ontológica da geografia, do que ele chama das teorias sociais críticas, do qual a geografia é caudatária. Então, a primeira questão é que, na literatura geográfica, a ideia de que a mudança política é sempre conceituada como revolucionária. Então, partidos políticos, democracia, representação, elas não fazem muito sentido, porque elas são vistas como modelos, como modos conservadores, com o partido político e a democracia como uma forma de manter o status quo. Então, não merece grande atenção na agenda da geografia política. A segunda que para ele é importante, as teorias políticas mais aceitas pelos geógrafos podem ser cegas, tanto para os partidos como para o mundo real do partidarismo, do agonismo e do conflito. Até porque, numa visão ontológica russoniana, você busca o consenso, né? As mudanças são revolucionárias, você tem que ter consenso, então o conflito ele é sempre visto como algo negativo, como fruto da sociedade capitalista, competitiva, etc. Então, na realidade, há sempre uma idealização de uma busca revolucionária, que deve ser ou não, para uma sociedade sem conflitos, né? O conflito sempre sendo visto como algo que é negativo. A terceira questão que ele levanta são os contrastes aceitos entre os agentes políticos centrais e aqueles da política nas margens podem não resistir ao exame mais minucioso dos estudos teóricos e empíricos. E isso é interessante, porque na quarta que complementa, é que a ideia de que a política institucional ela é sempre contaminada por jogos de poder, esquemas de poder, etc. E que é na margem, é fora das instituições que você tem a verdadeira política, o verdadeiro sentido da mudança. Mas o que é interessante, quando ele fala entender a política dos movimentos sociais sem considerar a dinâmica política partidária e das campanhas eleitorais, as práticas do voto e etc., que são reproduzidas nesses movimentos, é uma falácia. E nós temos, inclusive, algumas pesquisas que mostram isso, quer dizer, todos os movimentos sociais, os conselhos disso, conselhos daquilo, eles se estruturam hierarquicamente exatamente como os partidos políticos. Agora, sem a transparência e a visibilidade e o controle que, de uma maneira ou de outra, a sociedade tem sobre essas estruturas. Então, quando a gente vê, por exemplo, a questão da representatividade, nós fizemos esse cálculo, no caso do Rio de Janeiro, dos vereadores, né? O número de cada representante, qual é a relação de voto que ele teve. E fazemos o mesmo cálculo, fizemos para várias associações de moradores, por exemplo, a gente vê que a representatividade do voto nas associações de moradores é muito menor do que na Câmara de Vereadores. Com a diferença que, na Câmara de Vereadores, a gente sabe quem é eleito, porque aquele eleito ele pode sair daqui a 4 anos. E nas associações de moradores, várias que nós vimos, tem gente há 18 anos dirigindo essa associação, e sem saber exatamente por que ela está ali. Então, isso é interessante, ou seja, não dá para idealizar e jogar fora a criança com a água do banho. Bom, a segunda parte, essa foi a primeira parte, essa crítica que se faz sobre o problema da geografia não assumir temas tão importantes como a questão da democracia e do processo dos partidos políticos e eleições. E aí adianta na questão da geografia eleitoral, que meus colegas brilhantemente aqui
com muito mais profundidade técnica trabalharam. Eu faço a ponte da geografia. Então, volto lá na tradição do André Siegfried, que ninguém nem lembra. Acho que na geografia brasileira muito pouca gente leu o Siegfried, e agora que ele está voltando a ler. E ele foi o primeiro que fez o modelo orgânico, justamente na relação entre estrutura agrária, religião, urbanização, propriedade do solo e atitudes políticas. Então, foi o primeiro que levantou essa questão da relação entre a sociedade, o território e o resultado das eleições. Lógico que tem várias questões, é preciso ver, foi no início do século XX que ele fez isso. Os cientistas políticos adotaram o Siegfried e os geógrafos mesmo deixaram de lado. Só agora começam, devagarzinho, a retomar. O segundo elemento interessante é justamente a questão, no caso dessas possibilidades, é associada à condição da democracia representativa para transformar voz em cadeiras legislativas e no comando do poder executivo. Obviamente que nós temos a questão que apareceu aqui nos colegas, quer dizer, apareceu na técnica, mas que a gente tem que ver é justamente como o sistema eleitoral reflete esse corpo social. Quer dizer, é lógico que, hipoteticamente, quanto melhor o sistema eleitoral, melhor você terá o seu corpo de representantes. Agora, o sistema eleitoral supõe leis, supõe normas, uma série de questões que vão sendo distorcidas no meio do caminho e que vão distorcendo justamente a vontade do eleitor. No caso do Brasil, é o que está acontecendo e piorou, né, nos últimos tempos. E, obviamente, a questão justamente do espaço como uma variável explicativa que é importante, né? Então, não dá para você pensar em geografia eleitoral, geografia das eleições ou em democracia, sem pensar em certas características e condições do espaço. Bom, no caso brasileiro, meus colegas aqui, principalmente o Glauco, que é da área da ciência política, trouxe bem isso. Quer dizer, o que aconteceu com o nosso sistema de representação proporcional? Nas últimas décadas, ele foi capaz, isso é um debate interessante, com todas as críticas e pedradas que ele leva, ele foi capaz de incorporar o espectro de interesses de grupos, tanto de minorias como de tendências. É verdade, quer dizer, o sistema eleitoral não impediu que a sociedade, que a economia crescesse, que houvesse urbanização e que houvesse, inclusive, renovação de parlamento. Com toda a dificuldade, a média de renovação no Brasil é em torno de quase 50%. Então, é alta em relação a outros países. O segundo ponto desse desenho, com todos os defeitos, é que ele expressa uma representação territorial que tem dado voz à periferia. Com toda a discussão que os paulistas fazem sobre a desproporcionalidade, né, ou seja, você tem São Paulo é subrepresentado, enquanto o Acre, o Amapá é super representado. Na realidade, foi possível, a Marina Silva surgiu porque tinha 8 representantes no Acre, senão ela não apareceria. Então, ou seja, os interesses reais da periferia apareceram. Tudo bem que não precisava ser 8, né? Podia ser um pouquinho menos. Mas, de qualquer modo, nem São Paulo é 70. Mas também não dá para ser muito mais São Paulo, não, senão vai ficar impossível. Tem que ser menos. Então, na realidade, o que é interessante é isso, que, com todas as distorções, o sistema vem cumprindo, ele cumpriu, de alguma maneira, o seu papel. Embora, veja bem, o que aconteceu nos últimos anos, essa mudança progressiva na legislação eleitoral, as interpretações da Constituição, é que vão distanciando realmente a vontade do eleitor pela sombra da representação. Ou seja, você tem hoje as coalizões proporcionais, né, para deputados, isso distorce completamente a vontade do eleitor. Então, existe realmente uma distorção da vontade do eleitor, embora o sistema, de certo modo, chegou, em algum ponto, ao seu limite. E daí, vamos ver as próximas eleições, o que vai sair daí. Bom, agora, algumas questões para esse sistema eleitoral brasileiro. Primeiro, isso você falou por último, a desatenção do eleitor na votação de cargos proporcionais. Então, a sociedade brasileira, agora, nesse momento, por exemplo, todo mundo discute, quer ver quem é o presidente, que é alguém possível de se saber, né? Acho que até às vésperas, e ninguém está preocupado em ver justamente como
quem será o seu deputado federal. Porque, independente do presidente, você tem que ter uma boa Câmara. Agora, obviamente, existe a questão do custo da informação. A informação, quando a gente tem um sistema de lista aberta, muito generoso, em que há muito candidato por partido e, no conjunto, o custo da informação sobre esse representante, sobre a sua escolha, é alta. E, além disso, hoje todo mundo tem que entrar na internet para ver, ou então em alguma dessas ONGs, contas abertas, etc., para ver se ele tem processo na justiça, se ele está na lei da ficha limpa ou não. Então, a gente ainda tem mais essa, quer dizer, além da informação sobre qual é a plataforma, etc., precisamos ver se o candidato... tudo bem, se ele não for ficha limpa, ele não vai, mas se ele tem processos, pelo menos, em aberto. Então, isso já é uma complicação adicional. E vocês imaginem, para quem é letrado, tem acesso à informação, já é difícil a escolha, vamos imaginar a base da nossa sociedade, muito pouco letrada, quer dizer, com que critérios que ela consegue fazer essa escolha. Um outro problema, as coligações e eleições proporcionais, que já falamos, distorcem completamente esse princípio da representação. E, agora, ao mesmo tempo, o que é interessante, o Jairo Nicolau, que é político que deve conhecer, que fez o levantamento, fez um trabalho recente, né, sobre o sistema eleitoral brasileiro. Então, a mudança na legislação desde 90 já configurou uma reforma progressiva do sistema. Então, ele mostra como já houve várias pequenas reformas no nosso sistema. E, em menos de uma década, aliás, ele falou, 5 propostas diferentes foram derrotadas na Câmara. Lista fechada e lista mista, distrital misto, lista fechada e distritão. Ou seja, então, existe o debate na Câmara e algumas propostas já foram efetivamente rejeitadas. Bom, aqui tenho 2 mapas, esse mapa e o próximo, que são do livro, quer dizer, eu peguei, eu não tive como tirar do livro, mas eu peguei na internet, que é do livro recente do Alberto Carlos? Alberto Carlos? Não, Alberto o quê? Como voto brasileiro. É Alberto Carlos. Não, é Alberto, mas é outra coisa. É Alberto, mas é Alberto. Tá. Não é Carlos, é Alberto. Bom, é Alberto. Ele fez um trabalho... Não, eu vou... Tem na bibliografia. Ele fez um trabalho... Ele fez um livro como Voto Brasileiro. Então, que ele faz uma grande discussão e que ele chega, ao final, ele demonstra que ele pega os eleitores, ele pega, desde 2002, as eleições presidenciais, e ele conclui que o Brasil formou um padrão de votação, um padrão territorial geral de votação, no qual ele vê, de um lado, seria o que é o padrão do voto no PT e o que é o padrão no voto do PSDB. E ele pega, então, aqui 2010 e depois em 2014. Então, que está vermelho é PT. Então, ele veio lá de 2006, bom, aqui está mais unificado. Então, o que ele vê... E aí ele tem a conclusão interessante do trabalho dele, ele faz vários mapas, faz todas as correlações com dados socioeconômicos do IBGE, e ele chega à conclusão que esse padrão é o seguinte: PSDB vota... quem vota em PSDB é quem tem renda mais alta, então o Brasil rico vota no PSDB e o Brasil pobre vota no PT. Então, como tem muito pobre no Brasil, o PT, conselho final, o PT deve investir no discurso dos pobres. É uma conclusão complicada, complexa, que há várias outras coisas na decisão, e, ao mesmo tempo, seria uma conclusão perversa, embora ele esteja pensando que está prestando um serviço ao PT. A conclusão perversa é a seguinte: então, nunca deveremos acabar com os pobres, né? Porque o dia que a gente acabar com os pobres, a gente perde as eleições. Não sei, pode... Essa poderia ser uma conclusão, faz sentido. Mas, de qualquer modo, o livro é interessante porque ele mostra o seguinte: ele é um cientista político, mas, para estabelecer ou buscar o padrão, ele teve que buscar toda uma base geográfica do país. Então, foi buscar dados do IBGE, então, dados de urbanização, de renda, de saneamento básico. Então, ele pegou uma série de informações para tentar fazer essa correlação com o voto, embora a conclusão final foi um pouco, né, decepcionante. Bom, agora aqui eu vou ter alguns mapas que eu vou passar, que é um pouco na linha do que o Glaucio estava falando,
que foi um trabalho, o primeiro trabalho de um orientando meu, que ele fez sobre a estratégia territorial da Igreja Universal do Reino de Deus, no município do Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa, ele pegou o mapa do IHDM do IDH dos bairros, e aí plotou lá, viu a quantidade de templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, ele viu que realmente é uma concentração desses templos nas áreas mais pobres. E aí ele foi... bom, então, a geografia de 2000 a 2006, ele pegou vários candidatos. Então, aqui o que interessa aqui não é tanto o nome das pessoas. Eu vou passar rapidamente os mapas, que vocês vão perceber que a gente só percebeu isso depois que ele fez o mapeamento. A gente vai passando, aqui tem esse Aloysio de Freitas, depois tem o Jorge Braz, depois tem a Lilian Sá, depois tem o outro, Monteiro de Castro, Paulo Melo. E aí, bom, então, cada um desses, você percebe nitidamente que eles têm um nicho, né? Então, a igreja organiza os seus candidatos de modo a que eles não entrem em competição nas mesmas áreas. Então, é uma clara estratégia territorial, embora pareça aí alguns que têm voto, como você tem em São Paulo, que tem voto no município inteiro, né? Então, no caso, a Verônica Costa e o nosso Crivella, né? que tá, ou seja, Crivella... Nossa! O nosso Crivella. Bom, então... Cada um tem o prefeito que merece, né? Fazer o quê? Foi votado. Bom, então o que é interessante é isso. Então, como a geografia, a Igreja Universal, ela claramente tinha uma estratégia eleitoral. Bom, aí o segundo trabalho que foi feito de um outro aluno meu é justamente sobre os candidatos. Ele pegou candidatos vinculados à milícia, que eram candidatos que foram denunciados na CPI da milícia da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e ele plotou lá as regiões onde havia uma concentração de milícias, e ele viu o Jerominho, que foi o vereador em 2000, o Jorge Babu, o outro Jerominho em 2004, o Jorge Babu em 2004, Carminha Jerominho, o Babu. E o que ele percebeu é que, onde havia o apoio e a força dessas milícias, esses candidatos ganhavam. Um deles, lá, quando perdeu o apoio da milícia, ele não foi eleito na eleição seguinte. Isso é interessante, que ainda ontem, no jornal, saiu uma nota de mais de 300 comunidades no Rio de Janeiro estão dominadas por milícias, né? E fazem justamente toda a questão eleitoral nessas zonas de milícia. Então, isso é uma questão fundamental hoje, que no Rio de Janeiro, na bancada, que é a Igreja Universal do Reino de Deus e as milícias. E numa condição de eleição com pouco financiamento, quem tem dinheiro são as milícias e a Igreja. Então, realmente, nós estamos, efetivamente, do ponto de vista eleitoral, no pior dos mundos, né? Bom, o terceiro item, eu vou passar rápido, é justamente o paradoxo da democracia e as ruas, e a ideia de que existe uma discussão se a mobilização nas ruas ela é sintoma da força da democracia ou da sua fraqueza. Na realidade, na maioria da literatura, ela é sintoma da força da democracia, até porque existe uma luta para a democracia pelas ruas, e a própria Praça Tahrir, né, a Primavera Árabe, mostrou isso, e vários movimentos na Europa, idem. E o que é interessante é justamente a ideia para a geografia política de quando as ruas se abrem às manifestações, elas se tornam espaços políticos abertos ou efêmero, na terminologia de uma antropóloga. E as ruas elas podem dar voz a demandas específicas ou difusas e um campo de ação para a sociedade. E o que é interessante, um outro trabalho que nós começamos a fazer é justamente a conexão que a gente teve da política de certos movimentos das ruas e como o rebatimento com medidas provisórias, com ações nas próprias assembleias legislativas ou
no próprio Congresso Nacional. Então, é interessante essa conexão que a gente começou a ver também com a questão das ruas, né? Bom, 2013, o marco... Aí eu não vou nem... Vou até passar rapidamente aqui, que não interessa, isso aqui. Bom, a ideia para a geografia do espaço político, justamente onde o espaço político, ele, além das assembleias, você tem as ruas, então você tem vários espaços, ele é o espaço também de disputa, acordos, etc. Mas a ideia do espaço político ela só é viável, possível pensar se você pensa na democracia e numa sociedade que é capaz de definir lugares, espaços de lutas, de demandas, etc. E se você aceita o conflito, e o espaço é aquele lugar no qual esse conflito, de alguma maneira, vai aparecer. Bom, a primeira conclusão, os partidos políticos eles são essenciais do sistema democrático e é um modo institucionalizado, espacializado de resolução de conflitos. A outra conclusão é estratégias e capacidades de diferentes atores que utilizam espaços políticos como recurso de democracia são recorrentes. A outra questão, quer dizer, continuando a conclusão, os obstáculos aos cotidianos das democracias contemporâneas, o primeiro deles, nas sociedades modernas e muito complexas, é a existência de muitos grupos de interesse, sindicatos, etc., e atores com poder de veto, que é o que o trabalho do Barry Ames fala muito no Brasil. Na época do livro dele, ele diz que o Brasil é a democracia que ele encontrou com o maior número de atores políticos com poder de veto. Então, o Congresso Nacional, hoje, ele é tomado por grupos de poder de veto, é tomado por corporações, quer dizer, a decisão do Congresso hoje, você tem bancada evangélica, você tem bancada de funcionário público, você tem bancada da bala, bancada do boi, e bancada de tudo que é possível e imaginável. Então, é muito difícil você estabelecer um debate nacional mais aprofundado, uma vez que cada um desses grupos acaba atuando como um poder de veto. E outra coisa que eu acho que é importante também nessa visão mais conceitual é o falso dilema entre liberdade, igualdade ou democracia e justiça social, que é o que a gente está vendo agora, a questão de muitos querendo, até abrindo mão da liberdade para evitar certos problemas, como se isso fosse uma questão, como se isso não fosse uma falsa questão. Outra coisa é dificuldade, justamente essa questão da liberdade, igualdade ou democracia e justiça social, é justamente a dificuldade de enfrentar problemas mais estruturais da história do elitismo e de exclusão dessas sociedades, e muitas vezes mascaradas pelo populismo. Ou seja, quer dizer, a gente acha que o populismo ou o debate entre liberdade e igualdade resolve as questões. E me parece que justamente a estrutura da própria sociedade, da sua história, são as verdadeiras origens das injustiças e mesmo dos problemas da democracia nessas sociedades onde esse dilema aparece. Eu acho que eu fiquei dando tempo. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a professora Iná. Bom, nós tivemos uma mesa que atendeu diretamente, tanto no quesito tempo, quanto no quesito do que foi pedido pela coordenação. Eu acho que evidencia de maneira muito clara a relação entre política e espaço, né? Acho que, de um lado, como tanto o Marcelo quanto a Iná falaram, eu acho que a gente não consegue pensar geografia política sem pensar ciência política, não consegue discutir ciência política, discutir geografia política sem buscar uma definição mais qualificada de política, saindo da ideia do senso comum, e, por outro lado, também pensar que a política tem uma discussão espacial fundamental, como o trabalho do Glauco procura mostrar, uma questão que é essencialmente geográfica, não é? Que é, afinal de contas, de que maneira o espaço ele interfere a gente pode pensar a representação política a partir da espacialidade. Mas, bom, o coordenador de mesa não fala, então não dá palestra, e a gente tem muito pouco tempo, a gente tem 10 minutos, é isso? Para terminar. Então, a gente levanta agora para questões. Eu peço só para que as questões sejam bem objetivas,
dado o tempo, pouco curto tempo que a gente tem, e que a pessoa se apresente, diga de qual instituição. Estou vendo ali já uma questão. Sugiro fazermos blocos de 3 questões. Então, por favor, quem tiver interesse em fazer questões, que venha aqui para frente, porque a gente tem microfone de fio só. Boa noite a todos. Eu sou Francisco, sou doutorando em Geografia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, sob orientação de uma professora que também tem trabalhos que enfocam a geografia do voto, que é a professora Márcia da Silva. E nos seus trabalhos que ela vem desenvolvendo e já orientou, o foco basicamente seria esse sistema eleitoral, boa parte do que professores Glauco e o professor Marcelo colocaram, desse esquema da representação do voto. Mas, assim, de antemão, eu sou nordestino, estou lá no Sul, fazendo doutorado, sou maranhense, e sou de um estado onde discutir política é trazer a história à tona. Um estado que passou aí 50 anos sobre o domínio de uma única família, e, nos últimos 4 anos, tem aí o papel de um partido comunista e de um vermelho, onde o professor Iná mostrou, onde o vermelho está aí à frente do Estado e tem demonstrado uma melhoria significativa, principalmente nos indicadores sociais do Estado. Como o próprio governador fala, não há como mudar 50 anos em 4. Mas a minha questão, aí especificamente a professora Iná, que entrou com o papel da geografia com os nossos cientistas políticos, é o seguinte: para a gente, e isso vem boa parte das buscas que eu venho fazendo nessa geografia eleitoral, até por orientação da professora, não é meu perfil de pesquisa do doutorado, eu tenho outra temática, mas acaba envolvendo pelas discussões do grupos. Mas assim, cabe a nós da geografia, nessa vinculação da geografia eleitoral e geografia do voto, analisarmos o sujeito que está envolvido. Aí você fala uma questão bem interessante, professor Iná, que será que acabar com a pobreza é deixar de mão a esquerda, é extinguir ou é enterrar de vez a esquerda, ou o discurso da erradicação da pobreza por partidos vermelhos, como fala a história, ou de esquerda, é uma falácia? Então, a minha indagação, a minha questão é a vinda dos sujeitos para essa discussão dessa geografia eleitoral ou essa geografia do voto. Tá? Obrigado a todos. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Chico Vicente, sou doutorando lá da URGS, em Porto Alegre. Uma pergunta para a professora Iná. Considerando a estrutura do voto, proporcional versus distrital, nominal versus em lista, na sua avaliação, e considerando a questão hoje da expressão das bancadas nos parlamentos, isso é uma expressão, vamos dizer assim, da realidade da sociedade realmente existente, qual a combinação dessas estruturas, ou qual delas ajudariam a fortalecer os partidos e enfraquecer essas bancadas? Depois eu passo para eles, que essa questão da estrutura. Bom, a primeira, a questão que você falou da erradicação, do discurso da erradicação, na realidade, eu estava citando isso no livro do Alberto Carlos de Almeida, veio o nome dele, finalmente, que, no final, a conclusão dele, de que, um tanto simplista, de que o Brasil pobre vota PT e o Brasil rico, né, ambos, entre aspas, vota PSDB, é simplista. Inclusive, ele dizia que a próxima, que inclusive agora, 18, teria de novo a reprodução PT-PSDB no final do segundo turno. Audacioso, mas tudo bem. Na realidade, eu fiz uma brincadeira, porque se essa conclusão fosse válida, então, obviamente, uma das características do discurso da esquerda seria você tentar manter, de alguma maneira, a pobreza para poder garantir os votos. É óbvio que não. Quer dizer, na realidade, a ideia é justamente que qualquer coalizão de poder
principalmente no campo da esquerda ou da social-democracia, seja tirar pessoas da pobreza, porque, afinal de contas, o Maranhão, que é o exemplo do estado dele, que era o estado mais pobre, e sempre votou na coalizão de poder que historicamente mantinha a pobreza, a ignorância, etc., para se manter no poder. Quer dizer, essa é uma questão de um Brasil profundo que a gente conhece bem. Então, né, agora, a questão, quando você fala dos sujeitos envolvidos, eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra dos sujeitos. Eu acho que os sujeitos envolvidos, no caso de uma democracia representativa, são os eleitores. E os eleitores têm que estar conscientes, eles têm que estar bem informados, eles têm que saber como é que vão votar. Então, essa é uma questão. Você tem que ter uma boa legislação, você tem que ter uma capacitação das pessoas a entenderem do que se trata e entenderem qual é a importância do seu papel ao chegarem numa urna e depositarem o voto. Então, isso aqui então, o sujeito é todo o eleitorado, ele tem um papel fundamental no processo de melhoria das condições de uma democracia e das condições do parlamento. Um bom parlamento ele pode garantir melhores leis, inclusive para a redução de pobreza, uma série de coisas. Essa é a questão. A outra questão é a estrutura de voto que você traz, né? Ou seja, qual seria o sistema. Essa é uma grande discussão na ciência política, e, enfim, se seria o proporcional misto ou distrital, etc. Como nós vimos, o sistema proporcional, de alguma maneira, ele tem funcionado historicamente. Então, o que parece os trabalhos dos cientistas políticos é que o problema não chega a ser o nosso sistema proporcional da forma que ele é. É o tipo de legislação que tornou progressivamente esse sistema muito permissivo. Por exemplo, o sistema distrital misto, que dizem que é tão bom. Não sei se, no caso do Brasil, se ele não seria mais oligarquizaria mais o interior do país, né? O sistema proporcional, o sistema majoritário, ele tende mais ao endurecimento, né, da representação do que o proporcional, que é mais aberto. Mas eu acho que, quanto a isso, Glauco, fala um pouquinho, você pode falar melhor, responder melhor essa questão. Olha, esse é o tipo de pergunta que cada cientista político responde de um jeito. Ele tem um sistema preferido dele e aí cada um vai falar uma coisa. Mas a impressão que eu tenho é que aquilo que a gente reclama do sistema brasileiro, a gente está focando no lugar errado. Primeiro que a gente já fez reforma pra caramba, a gente não teve 2 eleições federais de 98 para frente sobre as mesmas regras. Então não é reforma que a gente precisa, porque reforma... Toda vez que a gente fala em reforma, a gente tem diagnóstico, a gente sabe o que quer e sabe como fazer, certo? No caso da reforma política, a gente não sabe nenhum dos 3. Você não sabe diagnóstico, ou seja, qual é o problema. Você não sabe muito, portanto, onde você quer chegar com aquilo e muito menos como faz. Ou seja, é melhor não mexer hoje. Mas tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso. Por exemplo, fortalecer os partidos. Hoje a reforma de financiamento de campanha que foi feita fortaleceu. Não vai ter renovação no Congresso agora. Assim, a taxa de renovação vai ser a menor da história recente do Brasil. Assim, isso não tem lá muita dúvida. Era isso que você queria? Não. Então, o que é fortalecer o partido? Entende? A gente precisa começar a entender um pouquinho melhor o que a gente quer dizer com as coisas. O fortalecer o partido, imagino eu, seja um partido que de fato represente, assim, o que tem acesso à população. Isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Tanto é que existe um conceito chamado cartelização do sistema partidário. Eles deixam de depender do dinheiro da sociedade em geral, se aproximam do Estado, criam os fundos partidários da vida, dependem só do Estado para sobreviver, fecham, ninguém mais entra e o sistema funciona, certo? Isso não foi um conceito desenvolvido olhando para o Brasil e acontece aqui também. Como é que resolve? Essa é uma discussão no mundo, eu não sei como resolve. Então, eu acho que as únicas reformas que fazem muito sentido, dada a regra que a gente tem, e que eu particularmente não acho que deveriam mudar, as mudanças tinham que ser acabar com a coligação para proporcional, porque não faz nenhum sentido um partido juntar com o outro para conseguir voto que já é proporcional. Se já é proporcional, é para representar a minoria. Você é minoria da minoria, você tem que juntar com alguém. Não faz sentido, né? Só na prova. E mudar... E talvez, do ponto de vista eleitoral, diminuir o tamanho dos distritos eleitorais. Quando eu brinquei aqui de São Paulo ser 70, precisava ser menos, é impossível você ter 70 deputados que representem um estado. Então, regiões que representassem que elegessem 10, 8, 5, as minorias estariam garantidas, você teria representação de minorias, você saberia quem são seus representantes, você ia ter dificuldade de onde passa a linha, que cidade fica para que lado, você sempre ia ter briga. Mas ia ficar um tanto mais claro para o eleitor, porque iam se apresentar menos candidatos, você ia ter noção de quem são, porque hoje com 1000 você não faz a menor ideia.
de em quem você tem que votar, você não sabe quem são, você não sabe o que defendem, eles passam correndo na televisão, aquilo é ridículo, né? Você não consegue saber ninguém. Então, talvez isso tornasse para o eleitor mais fácil, porque hoje a gente diz que o eleitor não sabe, mas é cognitivamente impossível votar no Brasil. Sim, isso para qualquer um. Então, não adianta ficar cobrando no eleitor mais do que é possível fazer. Nenhum eleitor do mundo faz o que eu queria que o brasileiro fizesse, entende? O eleitor inglês, 2/3 dele não sabe quem é o partido do ministro das Finanças. Tem 3 partidos, certo? Tem 3. 2/3 não sabe, que é o cargo mais importante. E você está achando que o eleitor inglês é o exemplo? Entende? Então, assim, a gente aqui ninguém sabe, né, qual o partido do ministro da Fazenda, porque acabou de mudar, você não sabe mais. Então, você não sabe. Mas eu entendo que assim, a gente precisa fazer com que os partidos pequenos subsistam a troca de pouco voto. Então, eles podem coligar, eles podem vender o horário eleitoral deles, isso também devia acabar, e o acesso ao fundo partidário tinha que ser restrito. Com coisas assim, você diminui o número de partidos sem ter que ficar mudando regra do sistema eleitoral, que é super difícil de mudar, que é super caro, você não sabe que efeito vai ter. Você vai jogar fora coisas que são positivas do sistema hoje, que a gente não reconhece, porque está todo mundo de saco cheio de tudo, mas aí você reclama de tudo, jogando fora o que funciona. Então, eu acho que a gente tem que ir com calma, sabe? É um problema das democracias representativas, essa coisa do distanciamento que o partido tem da população. Isso não é uma coisa nossa, isso não é só aqui. Isso acontece no mundo inteiro, né? Na Argentina também, sabe? É verdade o que ele fala. Tá? Não é um problema brasileiro, é um problema geral. Na Argentina a situação é a contrária. Nós temos uma prática de reformas políticas permanentes, tá? A nível provincial e a nível nacional. Ou seja, as regras mudam todo o tempo. Qual é o resultado que eu falei ontem, que eu falei uma hora atrás? É inestabilidade total. Vocês têm problemas, mas têm sempre os mesmos problemas. Tá? Na Argentina, nós temos problemas, mas sempre são problemas distintos. Tá? Okay? E qual é o problema disso? Que você não pode pegar um remédio se você cambia o problema todo o tempo. Tá? Nada. Okay. Bom, eu queria agradecer a mesa, dar os parabéns aos palestrantes. Então, a gente encerra hoje a primeira sessão, primeira mesa do Congel. Queria convidar a todos para continuar os trabalhos amanhã. E agora a sessão de lançamento de livros, que será no Auditório da Física, onde foi o credenciamento, que começa agora. E o coquetel de abertura também, então todos convidados, então. Vai ser no Auditório da Física, onde foi o credenciamento, agora, a partir de agora.